Olá, bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e nós estamos hoje na terceira parte da nossa meditação sobre o nosso ser completo, corpo, alma e espírito. E estamos falando sobre a importância de nutrir essas três partes da nossa vida que nos faz um ser humano por inteiro. E nós nutrimos o corpo, a alma e o espírito, amando,
comendo e orando. E para encerrar a nossa terceira parte, né? Hoje eu quero falar com vocês a respeito da oração. Orar é alimentar o espírito. E muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para orar, porque acha difícil, não sabe como falar, o que dizer, torna-se cansativo. E vou contar uma coisa para vocês. Dizem comprovadamente que é mais fácil você convidar pessoas para um trabalho pesado e aparecer muita gente para fazer aquilo do que você convidar pessoas para orar, tirar um período de oração, de intercessão. Vão aparecer uns gatinhos pingados, porque oração, existe até alguém que vai dizer que orar é mais do que uma ferramenta de guerra. Orar é a própria guerra. Existe um levante, uma dificuldade muito grande contra a oração. E eu acredito que isso porque a oração realmente é algo muito poderoso. Orar move o mundo espiritual. Orar quebra fortalezas, muda paradigmas, traz um novo sentido para a nossa vida. Orar é alimentar o nosso espírito, dar vida para ele, dar força, dar vitamina para o nosso espírito. Mas quando nós falamos de orar, existem algumas coisas que são bastante importantes e que nós deveríamos prestar atenção ao querermos, ter uma vida de oração. O meu pai, ele conta uma história que ele conhecia um homem que dizia que quem não sabe orar, xinga Deus. Na verdade, não é bem assim, não. Quando nós achamos que não estamos orando de forma correta, e a própria Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, vai descrever várias coisas importantes da vida cristã. E uma delas é a oração. E vai dizer assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, que intercede por nós, clama ao Pai em nosso favor. Ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Imagine só que do lado de Deus você tem um advogado, um intercessor perfeito, que ele ora por você. Ninguém nada menos do que o próprio Espírito Santo. E ele faz isso porque eu e você não sabemos como orar. E talvez você possa dizer assim: Laura, eu sei, eu oro 2 horas por dia, eu ajoelho, eu falo, eu clamo a Deus, e eu até falo na língua dos anjos e começo a orar e a coisa acontece. Quando a Bíblia diz para nós que nós não sabemos orar como deveria, é porque, na verdade, na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente não enxerga depois da curva. A gente não sabe o que está por vir ou acontecer na nossa vida. E aí, muitas vezes, a gente pede a Deus algo pensando que estamos pedindo a melhor coisa. O Senhor Jesus mesmo vai dizer que nós, seres humanos falhos, sabemos dar coisas boas aos filhos, porque se um filho te pede pão, você não dá pedra. Se ele te pede um ovo, você não dá escorpião. Mas acontece momentos na nossa vida que quando vamos orar, achamos que estamos pedindo a Deus pão, quando na verdade, sem saber, estamos pedindo pedra. Ou outras vezes, achamos que estamos pedindo algo muito especial e nos enganamos porque estamos pedindo pedras de tropeço para a nossa vida, algo que não vai ser bom para nós lá na frente. Então, quando nós vamos orar, existem situações importantes que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês acerca da oração, que oração deve ser muito mais
do que aquele momento que você para, que você fecha os olhos, talvez você coloque as suas mãos em posição de prece e você fala com Deus. Pode ser. Só que oração deveria ser muito mais do que isso. Orar é relacionar com Deus. É viver uma caminhada todos os dias ao lado de Deus, conversando com Ele, entregando a Ele o seu coração de uma forma aberta, sem reservas. É você acordar dando um bom dia para Deus e tratando Ele como seu melhor amigo, convidando Ele a fazer parte da sua caminhada, da sua jornada, do seu trabalho, das suas decisões, como seu melhor amigo. Tudo aquilo que nós fazemos de forma respeitosa. Todas as vezes que eu trato bem uma pessoa à minha volta, todas as vezes que eu cuido do meu lar, todas as vezes que você trata com carinho o seu filho, o seu cônjuge, o seu colega de trabalho, que você respeita, isso é porque Deus está do seu lado. E cada atitude que você faz, fundamentado naquilo que é a vontade de Deus, se torna tão santo, tão especial, que vira uma oração. Então, oração não é só aquele momento que eu tiro para falar diretamente com Deus, mas o meu abraço verdadeiro e carinhoso a alguém que precisa de um resgate é uma forma de oração. Trazer o alimento para a mesa, para a família desfrutar daquela bênção, feito com amor, feito com carinho, isso se torna uma oração. Se você é um funcionário que respeita o seu colega de trabalho, que você honra o seu patrão, que você trata bem as pessoas que procuram por aquilo que você está fazendo, isso se torna santo e é uma forma de oração. Orar, então, não é apenas o momento que eu recito uma frase, uma mensagem, algo que eu estou dizendo para Deus, mas a minha jornada, a minha caminhada, o meu jeito de ser, o meu estilo de vida deve ser um ato de oração. E quando nós oramos, a nossa vida ela é fortalecida. Vou te contar, vou te recordar algo muito especial. Depois que Jesus ele participou da última ceia com seus discípulos, que nós meditamos na palavra passada, o Senhor Jesus, ele foi para o Getsêmani, que era um local onde azeitonas eram colhidas, tinha uma prensa e ali era extraído azeite. O Getsêmani era um jardim muito bonito e tinha essas plantações de olivais. E Jesus gostava de ir para lá para poder orar. E antes de Jesus ser preso e ser morto, foi o último lugar que ele esteve orando com os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava em agonia extrema, a ponto de transpirar sangue, ele estava orando. Mas depois que ele orou, ele levanta com força para enfrentar a cruz. Eu vejo nisso que a oração é algo que fortalece o nosso espírito. Quantas vezes nós nos sentimos pessoas diminuídas, nós nos sentimos esmagados como oliveiras, como azeitonas na prensa. Quantas vezes nós nos sentimos extremamente comprimidos pelos problemas da vida. Mas quando nós oramos, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós nos levantamos gigantes espirituais. Nós recebemos força, nós recebemos alimento para o nosso espírito e nós então somos fortalecidos
mediante a oração. Isso porque Deus responde às orações. Em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus está dizendo para o povo dele assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, maravilhosas, ocultas, que vocês ainda não sabem. Todas as vezes que nós clamamos a Deus, Deus nos responde. Deus se revela a nós e conta para nós coisas que nós não compreendemos sem que antes a gente orasse. Mas pelo poder que há em orarmos e Deus ouvir a nossa oração, Ele nos responde e faz com que o nosso coração tenha paz, tenha força, tenha alegria. Deus, Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Ele quer se relacionar conosco. Talvez você possa se perguntar: se Deus sabe de todas as coisas e se Ele faz segundo a vontade dEle, por que eu tenho que orar? Eu não preciso contar nada para Deus, Ele já sabe tudo. E ainda que eu peço Ele alguma coisa, Ele vai fazer a vontade dEle. Então esse negócio de orar é bobagem. Não, isso não é verdade. Deus sabe todas as coisas. Mas quando nós pronunciamos a Deus a nossa queixa, a nossa necessidade, o nosso sonho, a nossa vontade, Deus se interessa, porque o fato de falarmos com Deus vai trazer entre Deus e nós intimidade. Como é que você quer ter um amigo na vida e não conversar com ele? O amigo é aquela pessoa que você vai saber qual é a comida preferida dele, a cor preferida, a música que ele mais gosta, o cheiro do perfume que ele usa. Você vai saber as suas preferências e você vai se relacionar, vai conhecer, vai saber. Isso se dá pela convivência, pela fala, pelo diálogo. É por isso que nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos desenvolver com Ele relacionamento. E tem mais uma outra coisa. Quando nós vamos fazer uma terapia, por exemplo, é importante a gente esvaziar o nosso coração, a nossa emoção, colocar para fora aquilo que está incomodando, fazer faxina na alma. E quando nós oramos, nós estamos colocando para fora tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que de uma forma nos maltrata, que está mexendo com as nossas emoções. O fato de falarmos, o fato de expormos, ainda mais diante de Deus que tudo pode e que sempre vai estender as suas mãos em nosso favor, é terapêutico. Fale com Deus, converse com Ele todos os dias, o tempo todo. Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, vai narrar o Sermão da Montanha, que é um dos sermões mais conhecidos de Jesus. E o Senhor Jesus, ele vai ensinar acerca da oração. E lá no capítulo 6, do versículo 5 até o 14, quando Jesus vai falar de oração, ele critica duramente os escribas e fariseus, porque eles tinham uma mania de querer aparecer. Ia para a praça, levantava as mãos, mudava o tom de voz e faziam as suas orações. Na verdade, eles queriam mostrar uma falsa santidade. Eles queriam se exibir espiritualmente. E Jesus vai ensinar que orar não é isso. E ele vai dizer para os seus discípulos: olha, quando vocês forem orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e fale no secreto com o Pai. E o teu Pai que te vê no secreto te ouvirá e te recompensará. Quando o Senhor Jesus ele manda ir para o quarto, fechar a porta e falar no secreto,
ele está falando de intimidade. Quarto é lugar privativo, é lugar de intimidade. Quando você recebe uma visita na sua casa, você convida ela para a sala, não é verdade? Se a visita for muito íntima, muito pessoal, você convida para a cozinha, porque aí lá senta, come gostoso, bate papo, cozinha, é o coração da casa, não é verdade? Quarto é lugar pessoal, é lugar íntimo. E é por isso que o Senhor Jesus está falando, vai lá, ora lá no seu quarto. Ele está dizendo o mesmo que fale com o Pai na sua intimidade. É você e o Pai. Você não precisa publicar as suas orações. Você não precisa ir para as redes sociais e expor a sua vida, suas dificuldades, suas lutas. Vai conversar com o Pai no secreto e Ele vai ouvir você. E melhor, Ele vai estender a mão da providência a seu respeito. A outra coisa que Jesus vai ensinar é que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, olha, tudo quanto vocês pedirem ao Pai no meu nome, crendo, isso vos será concedido. Porque o Pai ama o Filho. Deus ama Cristo, porque Cristo faz parte da essência de Deus. Tudo quanto nós pedimos a Deus em nome de Jesus, é como que você chegasse para uma pessoa desconhecida e dissesse assim, sabe o fulano, seu melhor amigo? Então, ele me mandou vir aqui te pedir tal coisa. E aquela pessoa não te conhece, mas por causa daquele melhor amigo, ele não vai te negar. E é isso que acontece entre nós e Deus. Quando nós chegamos diante de Deus e clamamos em nome de Jesus, Deus olha para mim, para você, e Ele enxerga o Filho dele. Ele enxerga Jesus em nós. E aí, Ele não vai negar nada. Ele vai dizer, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Outra coisa é a fé. Não adianta você orar sem fé. Na carta que Tiago, que era meio-irmão de Jesus, ele escreve e ele vai dizer assim, se você vai pedir a Deus algo, e na sua carta ele está falando de sabedoria, ele vai dizer, peça com fé, em nada duvidando. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que o vento impele para um lado, para o outro. E não pense tal homem que receberá algo, se ele não tem fé. Mas se tivermos fé, como um grão de mostarda, que cresce e que produz uma grande hortaliça, a nossa fé, por mais limitada que seja, ela tem poder de crescer, de produzir e de trazer o invisível para o visível, de tornar o impossível possível na nossa vida. Isso é a fé. Orar tem que ser com fé. E quando nós orarmos, nós também devemos ter em mente e no nosso coração que a gente não conhece o dia de amanhã. Nós não sabemos de fato e de verdade o que é melhor para nós. Mas Deus sabe. Então nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Quando você for pedir algo para Deus, pode descrever o que você quiser. A cor, o modelo, o jeito, a maneira, as qualidades, as virtudes, tudo aquilo que você está querendo, especifica mesmo, dê os detalhes. E Deus ainda vai te surpreender, porque Ele sempre nos dá muito mais do que o que pedimos. Mas arremate a sua oração dizendo assim, Senhor, eu penso que isso é o melhor, mas faça a tua vontade. Sabe por quê? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. E Ele nos conhece o hoje e o amanhã. Sabe o que é melhor para nós. E se depositarmos nele a confiança
de deixar que Ele faça o melhor para nós, acredite, tudo que você pedir, Ele vai fazer muito melhor para você. Mas não deixe de orar, não deixe de se relacionar com Deus e não se esqueça, tudo que você fizer, que você faça com tamanho amor, com tamanho respeito, que se torne santo, que chegue diante de Deus em forma de oração. E para fechar a nossa meditação de hoje, eu quero ler para você uma meditação do irmão Lourenço, que foi um monge da Ordem dos Carmelitas Descalços e Humildes do século 17. E ele verbalizou a oportunidade especial de servir na hora da refeição da seguinte forma de oração: Senhor de todas as caçarolas, panelas e coisas, torna-me santo, preparando refeições e lavando pratos, porque o período de trabalho para mim não difere do período de oração. E no ruído intrépido da minha cozinha, eu me aproprio de Deus com tanta tranquilidade, como se estivesse de joelhos para receber o Santo Sacramento. Ele entendia que a sua atitude mais simples, se de forma amorosa e santa, se tornava diante de Deus uma oração. Que tudo aquilo que você fizer seja tão regado de amor que se torne santo e que chegue diante do trono de Deus em forma de oração. Que o seu espírito seja nutrido e que você seja muito rico da presença de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe.